Olá, amigos, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu trazer para a tela aqui. Para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, estamos na segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos espíritos. Tratando dentro desse tema a escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vamos iniciar hoje o item 104. Que vai falar sobre os espíritos pseudo-sábios. Tenho aqui ao meu lado meu colega, meu irmão de sempre aí de estudos, Michel Macedo, que já vai fazer todo o pedido aí, que de costume mesmo aí. Michel, boa noite, obrigado mais uma vez, meu amigo, por estar aqui conosco. Boa noite, Lauro, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aí avançando, né? Segunda passada a gente não pôde, mas agora voltou tudo ao normal, graças a Deus. Como o Lauro falou, a gente tem os avisos, né? Primeiramente, você que está assistindo aqui, a gente sempre diz, curta o vídeo, se inscreva no canal. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal Estudar Kardec do Lauro e também se inscreva no canal Kardec Tube, né? Assim você está também ajudando os nossos canais a crescer. A gente tem aí vários estudos durante a semana. Hoje a gente estuda o Livro dos Espíritos. O Lauro tem a live dele amanhã, mas eu também lanço à noite o vídeo estudando criticamente a obra Nosso Lar. Na quarta, a gente estuda lá no Kardec Tube o que é o Espiritismo, às 20h30. Na quinta, a gente estuda às 20 horas o site revistaespírita.net, também lá no Kardec Tube. E na sexta, a gente estuda o Livro dos Médiuns ao vivo no YouTube, lá no Kardec Tube, das 20 às 21. E eu e o Lauro estamos estudando toda a obra, o Livro dos Médiuns. Terminamos agora, na sexta passada, a introdução, vamos começar o capítulo 1. Então, aqueles que querem estudar o Livro dos Médiuns, entender a mediunidade, praticar a mediunidade, podem estudar conosco. Esse estudo da sexta-feira, em particular, é fechado para assinantes do Kardec Tube. Então, você quer ter acesso ao estudo, você vai lá no Kardec Tube, clica em Seja Membro, vai na opção Amigos do Kardec Tube, R$19,99 por mês. Você está ajudando o canal e pode assistir às lives da sexta-noite do Livro dos Médiuns. Pode participar pelo chat, trazer perguntas. E se não conseguir assistir ao vivo, fica tudo gravado. A pessoa assiste a hora que quiser e também os estudos que já passaram. Então a gente tem conteúdos aí todas as noites. Nesta quinta-feira, que é a primeira quinta-feira do mês, nós não teremos o estudo da quinta-noite, porque a gente tem uma reunião fechada, né? E quem está aqui vendo a live de hoje do Livro dos Espíritos pode participar aí pelo chat também, trazer questões que ajudam a tornar o estudo mais agradável, mais dinâmico, né? Acho que são esses os recados, não esqueci de nenhum, né? Que a gente tem um ótimo estudo. É isso aí. E só lembrando aqui que esse vídeo, esse estudo, depois será postado lá no Kardec Tube, tá, pessoal? Michel, fala um pouquinho da mentoria. Isso, eu sempre esqueço da mentoria. Tem também a opção da mentoria. O que que é a mentoria? A pessoa pode fazer estudos particulares comigo sobre a obra de Kardec. Claro que é exclusivamente sobre a obra de Kardec, né? É um estudo e sobre a obra de Kardec. Então, a pessoa muitas vezes tem o desejo de estudar algum trecho, algum capítulo, algum livro específico, algum assunto da obra de Kardec, e ela tem interesse em aprender com a gente, ou saber o que a gente pensa a respeito, né? E aí, aqui pelo chat não dá tempo, a pessoa às vezes tem vergonha, quer tratar num estudo particular, a pessoa pode estudar de forma particular a obra de Kardec comigo, né? Como é que ela faz? Me chama nos comentários dos vídeos, ou de preferência pelo Instagram, no direct, né, do bate-papo do Instagram. Vai lá no Instagram, procura Kardec Tube e me chama, que eu explico mais como é que funciona o agendamento, os valores dos horários, como é que a gente escolhe a gente escolhe o tema juntos, a gente escolhe um dia, um horário que fique bom na agenda de todo mundo e combina aí
conforme os horários, os valores, formas de pagamento, tudo certinho, mas a pessoa tem a oportunidade de estudar de uma forma particular. Ou também se ela tem um grupo, né? Às vezes as pessoas têm um grupinho no seu centro espírita, ou em casa, ou na internet. Tem, por exemplo, tem grupos que estudam e aí fazem a mentoria comigo e tiram as dúvidas lá, ou o que elas estão estudando no grupinho delas, elas fazem um período de estudo comigo. São possibilidades também da pessoa ajudar o canal e, em troca, receber aquilo que a gente tem de conhecimento, né? É a opção da mentoria. Em breve, a gente quer ver se em 2026 eu quero ter um número do WhatsApp só para isso, né? Daí fica mais fácil das pessoas entrarem em contato. Então, por enquanto, eu ainda não organizei isso, né? Aliás, 2026 vai vir muita coisa interessante nova que a gente está organizando para facilitar a comunicação, para chegar em mais pessoas com as obras de Kardec, né? Maravilha, maravilha. Muito bom. Então vamos trazer o texto para a tela. Aí. Item 104. Estamos ainda no assunto escala espírita, estamos aí há muitas semanas estudando a escala espírita, já faz meses que estamos estudando. Então, nessa altura do campeonato, as pessoas vão ter que assistir os estudos passados, né? Para poder entender toda a lógica, porque é muita coisa que a gente já viu, a gente agora está vendo no detalhe, né? Mas se a gente puder resumir, Kardec criou uma classificação de todos os tipos de espíritos, para a gente poder, ao tratar dos espíritos, saber cada tipo que existe. E aí ele dividiu em 3 essa classificação: os espíritos da primeira ordem, os espíritos puros, os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos, os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Fez essa classificação. Dentro de cada classificação, ele fez subdivisões, que ele chamou de classes. Então, dentro da terceira ordem, eu tenho 5 classes. A gente viu até agora a última classe, a 10ª, que está dentro da terceira ordem, que são os espíritos impuros. A gente viu a 9ª classe, que são os espíritos levianos. E agora a gente vai ver a 8ª classe, que está dentro dos espíritos imperfeitos, na terceira ordem, que são os espíritos pseudo-sábios, ou os falsos sábios, como é que Kardec se refere. Então é isso que a gente vai ver hoje. Um tipo de espírito. Para que serve essa classificação? Tanto para a gente reconhecer os espíritos que se comunicam através da mediunidade, quanto para a gente se reconhecer, para a gente saber em qual escala evolutiva a gente está. Então a gente vê as características e vai identificando. Lembrando que as classes podem se misturar, as ordens não se misturam, ou você pertence a uma ou a outra. Já as classes não, você pode ter muitas características de uma classe, mas também ter pontos de outra. As classes se misturam, né? Mas as características daquela classe é quando eu tenho aquilo predominante, né? Aí eu pertenço àquela classe. Aí cabe cada um se estudar ou estudar os espíritos através do seu comportamento, da sua linguagem, e tentar colocar nessa classificação. Vamos ver agora os falsos sábios ou pseudo-sábios que Kardec trata. Primeiro vamos ler, a gente comenta e vai seguindo a nossa tradicional rotina. Então diz Kardec, item 104, Livro dos Espíritos, 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos.
através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, tá aí os espíritos pseudo-sábios, que é um dos tipos mais perigosos de espíritos que existe. E a gente, naturalmente, pelo texto, já começa a entender por quê. Lembra que a gente viu o item 102, que falava dos espíritos impuros, que é a 10ª classe. Os espíritos impuros, o que predomina neles é a maldade. Eles sentem prazer no mal. Mas eles não escondem isso. Eles não escondem que são maus. Eles sabem que são maus, gostam de ser maus e não escondem de ninguém a sua maldade. Então são espíritos muito perigosos enquanto estão encarnados, principalmente, né? Porque fazem muita maldade. Mas a gente consegue reconhecer que eles são assim. A gente percebe a crueldade e a maldade. Agora, esses aqui, da 8ª classe, existe um perigo, porque eles não demonstram os seus erros e as suas maldades. Eles escondem. Eles aparentam uma coisa e são outras. Então é muito perigoso. Porque a pessoa má que é má, pelo menos eu sei que ela é má e posso me proteger, me prevenir, fugir dela. Mas é a pessoa que finge ser boa, finge ser inteligente, finge ser superior, e na verdade não é, ela é muito mais perigosa. Porque ela engana, você não vê de cara o que ela é. E ela lhe ilude e pode lhe prejudicar muito sem você perceber que ela está lhe prejudicando. Então, enquanto um tem a maldade, enquanto um tem o vício do egoísmo, da maldade, esses aqui é o vício do orgulho. Está muito mais ligado ao conhecimento, o desequilíbrio desses espíritos. É nessa área que afeta. Então, olha, ele começa com uma afirmação dizendo: dispõe de conhecimentos bastante amplos. Então, é uma afirmação. Eles têm realmente conhecimento amplo, esses espíritos. Têm bastante intelecto, sabem bastante coisas. Porém, e aqui começa a desgraça, né? Como eles sabem bastante coisas, eles acabam achando que sabem mais do que realmente sabem. Olha que interessante. Ele tem um certo conhecimento, só que ele acha que tem mais ainda. E é exatamente o que o vício do orgulho faz. Ele ilude o próprio orgulhoso e faz o orgulhoso achar que realmente sabe mais do que ele realmente sabe. Qual é o problema de você achar que sabe mais do que você realmente sabe? É que você, na verdade, não sabe esse tanto. Aí que tá o problema. Achar que sabe não é saber. Então você continua sem saber. Só que aí você não aprende. Por quê? Porque você acha que sabe. Olha como é paralisante. Porque você não fica procurando aprender. Porque como é que você vai aprender se você acha que você já sabe? A gente só procura aprender quando a gente percebe que não sabe, ou que sabe pouco. Então, esse espírito, ele age
achando que sabe mais do que ele realmente sabe. Então, ele vai iludir as pessoas, mas ele é um iludido. Ele é um iludido, porque ele acredita realmente que sabe mais do que ele realmente sabe. E aí ele passa, então, a querer ensinar as pessoas. Mas como ele não sabe de verdade tudo o que ele pensa, o que ele está ensinando é uma ilusão para as outras pessoas. Aquelas que acreditarem vão se iludir, porque ele não sabe de verdade. E ele também está iludido, porque ele está deixando de aprender. Porque ele acha, como eu já sei, eu vou ensinar, né? Eu não vou me preocupar em aprender, eu já sei, então eu vou ensinar. Então, está presente no pseudo-sábio o problema do orgulho. E eu tentei demonstrar qual é o problema do orgulho. É que ele faz você não progredir. Por que que ele faz você não progredir? Porque você acha que já progrediu. Então você fica preso. Aí alguém lhe fala alguma coisa, você não ouve. Por quê? Porque o outro está errado, eu estou certo, eu já sei. Então ele passa muito tempo sem aprender. Só que ele vai sofrendo as consequências da sua ignorância. E não consegue entender. Ele fica assim, eu sei muito, mas ao mesmo tempo nada dá certo, eu sofro. Ele não consegue entender essa contradição. É porque, na verdade, ele não sabe de verdade. E por isso que ele sofre. Porque ele não tem as soluções para tudo. Ele acha que tem. Então vejam que coisa horrível que é o orgulho desequilibrado, o vício do orgulho, porque ele trava a pessoa. Porque ela realmente. Não é que nem o mal que está fazendo o mal sabendo que é o mal. Não, ele acha que ele sabe, ele está iludido e não consegue mais aprender. E não sai da ignorância porque já acha que sabe, mas na verdade não sabe. É um ciclo vicioso e por isso que o orgulho é o pior vício. Porque você se ilude e ainda ilude os outros, porque daí você vai se apresentar para os outros como sábio, né? Que você não pensa que você é sábio, aí você se apresenta para os outros como sábio. E muitas pessoas vão acreditar que você é sábio, daí agora, em vez de uma iludida, eu tenho duas. Olha o mal que ele vai fazendo. Enquanto o espírito impuro, não, ele faz mal, mas pelo menos ele não engana. Eu tenho uma chance de fugir dele. Agora, esse não, eu fico achando, nossa, o fulano é sábio, né? E ele é, eu sou. Aí fica os dois, um acreditando no outro, os dois estão errados. Só que eles nunca percebem, porque eles acham que estão diante de uma sabedoria verdadeira. E todas as pessoas que acompanham as minhas falas sabem que eu procuro mostrar que esses espíritos aqui são os espíritos que tomaram conta do movimento espírita. Sejam os desencarnados, que apareceram na história do espiritismo se colocando como sábios, querendo ensinar, e aí eles ditaram livros e livros e livros e livros e livros, mas esses livros só trouxeram conteúdo ruim, porque na verdade eles não sabiam, eles achavam que sabiam, eles se colocaram como superiores sem ser superiores de verdade, e ainda começaram a iludir milhares de pessoas que acham que eles são sábios de verdade. E também encarnados. Porque os espíritos pseudo-sábios, quando encarnam, são pessoas também que elas acham que sabem muito, querem ensinar, 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 mas elas não sabem. E aí elas ficam distribuindo mentiras. Mas elas não é que elas sejam assim, eu vou mentir pro fulano. Não, ela tá falando mentiras achando que é verdade. E a outra pessoa tá ouvindo mentira achando que é verdade. Uma tá iludindo a outra. E ambas estão no erro, na escuridão, na ignorância. Olha o perigo. E achando que estão sabendo. É a história do nosso movimento espírita. A gente pega os oradores espíritas, os palestrantes espíritas, os dirigentes espíritas, os espíritos que guiaram o movimento espírita na história do espiritismo, são os pseudo-sábios. A gente vai conviver com essas pessoas, elas acham que sabem, e não tem o que você fale e argumente que ela admite, não, realmente eu não sei, eu preciso estudar, eu preciso aprender. Não. Elas se colocam na posição de que elas já sabem, elas só ajudam os outros. Elas não precisam de ajuda. Por quê? Porque elas já são evoluídas, elas já sabem, elas já têm a virtude. E elas passam a acreditar que são sábias e virtuosas. E são elas que vão ajudar o outro. Olha o problemão, você achar eu sou quem ajuda.
Eu não preciso de ajuda. Olha o orgulho. Eu sou quem ensina. Eu não preciso aprender. Olha o orgulho. Então, como é que você foge disso para não cair nisso? Nem você se transformar num pseudo-sábio e nem cair na lábia de um pseudo-sábio. O único jeito de você escapar disso é você entender o tamanho da sua ignorância, o tamanho das suas limitações, o quanto você ainda tem que aprender. Então, se você olha para o mundo e acha que você tem pouco para aprender, pouco para estudar, pouco para se desenvolver, e você acha que a sociedade tem que aprender com você, cuidado. Se você acha que está sabendo muito, se você começou a acreditar que você sabe muito, cuidado. Porque quanto mais você aprender de verdade, você descobre uma coisa maravilhosa. Quanto mais você estuda de verdade, você diz assim: meu Deus, o quanto eu ainda tenho que estudar. Meu Deus, o quanto eu ainda tenho que aprender. Meu Deus, o quanto eu ainda sou ignorante. Eu sei um pouco, eu estudei, mas eu percebi o quanto o que eu sei é pouco perto de tudo que tem para eu aprender. Essa pessoa está num caminho mais seguro, porque ela percebe o quanto ela tem que crescer. Agora, se você está achando, eu já não tenho muito que aprender, eu já não tenho muito que me desenvolver, os outros é que precisam aprender comigo. Cuidado, você está a um passo, se já não está, de se transformar um espírito pseudo-sábio. Aí você vai chegar no mundo dos espíritos, em vez de você pedir ajuda e querer se desenvolver, você vai procurar médiums e vai querer continuar ditando conhecimento. E para finalizar essa minha primeira fala, você sabe que para mim, os dois maiores, vou te citar três, na verdade, os três maiores espíritos pseudo-sábios que tomaram conta do movimento espírita se chama Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles. Vejam que são três espíritos que juntos ditaram centenas de obras e você tem que ser muito, muito, muito orgulhoso e arrogante para querer ditar centenas de obras. Porque por mais gênio que alguém seja, ninguém tem conhecimento a ponto de ter que escrever centenas de obras. Então, o próprio exagero do número de obras que eles ditaram já mostra que eles são pseudo-sábios. Sem falar que na linguagem deles você vê uma linguagem difícil, prolixa, empolada, e que quando você espreme não sai nada com nada, tem contradições, tem erros. Lembra que ele diz ali no texto que é uma mistura, tendo realizado alguns progressos, então ele tem algum progresso, que é o que faz ele iludir, a linguagem deles aparenta, olha a palavra, um cunho de seriedade. Então você lê os livros de Emmanuel e você diz, nossa, que homem, que espírito culto. Você lê Joana de Ângeles com aquele palavreado, nossa, que espírito evoluído, mas é só aparência. Quando você vai ver a essência, tá cheio de erro, tá cheio de bobagem, cheio de contradição. Eles falam difícil justamente porque não tem conteúdo. Aí você engana com a forma, né? Aí as pessoas leem e não entendem, dizem assim, nossa, que espírito inteligente. Não, não. Ele está escrevendo assim porque não tem conteúdo, ele tem que iludir na forma. Ó, aparentam cunho de seriedade de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Então a gente passou a achar que eles eram espíritos evoluídos, que eles eram espíritos altamente evoluídos, que inclusive corrigiram e evoluíram Kardec, que inclusive são mais importantes que Kardec. E a gente passou a seguir esses espíritos. Olha o perigo, nós passamos a seguir, idolatrar espíritos que são falsos sábios e deixou de ouvir o sábio verdadeiro, que é Kardec. E aí a gente deixou de aprender. Por que que a gente deixou de aprender? Porque a gente está estudando com alguém que não tem o que oferecer.
E aí a gente vai passar anos idolatrando eles, vai chegar no mundo dos espíritos e descobrir que estava iludido e que perdeu tempo e continua na mesma ignorância. Olha a decepção. Quando a gente segue um pseudo-sábio ou quando a gente é um pseudo-sábio. Porque uma hora a gente descobre que a gente não era sábio. E aí vem a frustração, porque eu passei anos achando que eu era o bambambam, bam, bam, e agora eu descobri que eu sou ignorante e tô atrasado. Aí vem a frustração, a vergonha, a sensação do tempo perdido. Imagina as pessoas passarem anos idolatrando esses espíritos, chegar no mundo dos espíritos e saber, meu Deus, eu devia estar estudando Kardec e fiquei lendo essas porcarias, achando que eles eram má. Briguei com as pessoas defendendo ele. Como é que você faz para não cair nisso? Você tem que estudar bastante para enxergar a ignorância. Olha que interessante. Você aprende muito para enxergar a sua própria ignorância. E aí você não corre o risco de achar que você é mais. Veja, humildade é eu saber o meu tamanho exato. Não é que eu vá me diminuir sem necessidade. Muito cuidado. O problema do orgulho é que ele faz eu achar que eu sou mais do que eu sou. Se eu me enxergar do tamanho real que eu sou, não tem problema. O problema é que o orgulho faz a gente achar que a gente é mais, e aí a gente deixa de aprender, porque a gente já acha que é mais. E aí, por isso que ele fala, esses espíritos têm reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nos nutriam na vida da Terra. Aquilo que eles eram na Terra, eles reproduzem sistematicamente aquelas ideias que eles não conseguiram se desprender, eles reproduzem na sua fala. Por isso que você vai ver Emmanuel, que é um padre, ter todo um pensamento de padre. Ele não conseguiu se desprender disso. Ele se comporta como um padre. Por isso que ele vai falar sempre como um padre. A gente passou a seguir um padre achando que era espiritismo. Por isso você vai ver a Joana, que era uma freira, se comportar como uma freira. Porque eles estão presos nas ideias terrenas. Você que está seguindo alguém que é preso às ideias terrenas, você está achando que ele é sábio. É por isso que você vai ver o André Luiz se comportando como um médico. Ele vai falar de espírito, ele bota biologia junto, ele bota células, ele bota a pineal, claro, isso é linguagem de médico. Ele acha que sabe. Ele quer explicar o mundo espiritual com a teoria médica. E aí diz, ó, é uma mistura de algumas verdades com erros mais absurdos. Então, o que que engana? É que como eles dizem algumas coisas verdadeiras, essas coisas verdadeiras iludem você e você acha que tudo que ele diz é verdadeiro. Esse é o problema. Se ele só dissesse bobagem, você perceberia, mas por que que você não percebe? É porque tem coisas bonitas misturadas. E é muito curioso que é exatamente o que as pessoas me dizem nas redes sociais. Kardec adivinhou. Quando eu critico Emmanuel, André Luiz e Joana, o que as pessoas dizem? Ah, mas veja, você tá louco. Olha as coisas lindas sobre Deus, Jesus, o amor que esses espíritos disseram. Veja, claro, você pegou as coisas bonitas que eles disseram e cegou. Só que você não está enxergando que, junto com as coisas bonitas e verdadeiras, eles estão enfiando goela abaixo um monte de bobagem e porcaria. E agora você não consegue largar, você viciou, você idolatrou eles. Você não consegue mais admitir que esses espíritos não são espíritas, não seguem Kardec, não são evoluídos. Você está seguindo os espíritos errados, você vai se decepcionar. Você está lendo, você está praticando coisas na casa espírita que eles ensinaram, não foi Kardec. E agora você fica só fazendo isso, achando que está arrasando, achando que está evoluindo, achando que está praticando a caridade, achando que vai estar melhor no mundo dos espíritos e não vai. Tem gente que me diz assim: ah, Michel, eu não tenho muito tempo para estudar Kardec porque eu tenho várias atividades na casa espírita. Veja,
ela acha que as atividades que ela faz na casa espírita é mais importante do que estudar Kardec. Por quê? Porque ela não sabe que quem inventou essas atividades foram esses espíritos. Claro, qual foi a tática deles? Você fica fazendo esse monte de atividade, nunca para refletir e estudar, fica achando que está fazendo caridade e nunca evolui, mas fica seguindo eles. E o tamanho do tombo e da decepção quando você descobrir que você devia ter parado com. Nada é mais importante do que estudar Kardec no meio espírita. Nada é mais importante do que estudar Kardec. Entendam isso. Ah, mas como assim? Kardec diz que fora da caridade não há salvação. Quando você diz isso, você primeiro não percebe que está afirmando uma frase que ele disse. Significa que você teve que aprender com ele. Olha a contradição. Quando a pessoa diz assim, ah, mas Kardec disse que é a caridade que leva à salvação. Nota que você está citando uma frase da obra de Kardec. Então você mesmo está dizendo que a obra dele diz coisas verdadeiras e que você aprendeu com ele. Então, se você acredita numa frase que Kardec disse, por que você não acredita em todas? A pessoa não percebe, né? Outro ponto. Ah, mas o mais importante é a caridade. Sim, o mais importante é a caridade, mas uma pequena pergunta. Como que você vai fazer a caridade sem conhecimento? Como que você ajuda alguém sem conhecimento? A caridade é o mais importante, mas para você poder praticar a caridade, você vai ter que estudar Kardec. Ah, então quer dizer que a pessoa que não estuda Kardec não pode fazer a caridade? É mais difícil. É possível, mas é mais difícil. Assim como qualquer coisa na vida. Você pode pilotar um avião sem fazer um curso? Olha, até pode, mas é muito mais difícil. E por que que você vai escolher o caminho mais difícil se você tem o mais fácil e que leva a resultados melhores? Então você precisa entender o que é o pseudo-sábio. Você precisa entender o que você precisa para não ser um pseudo-sábio. E você tem que cuidar para não cair na fala dos pseudo-sábios. E você tem que entender que esses espíritos amados e idolatrados do movimento espírita são pseudo-sábios. E você precisa abandoná-los e voltar para Kardec. E eu estou citando os desencarnados, porque eu poderia citar os encarnados. Tá cheio de liderança espírita que é pseudo-sábio e você está seguindo. Eles estão escrevendo livro, eles estão fazendo canal, eles estão gravando conteúdo. Qual é o melhor conteúdo espírita que você vai encontrar? É aquele que levar você para Kardec, não para ele. Se o palestrante, o escritor, o youtuber estiver levando você para seguir ele, você desconfia. Se ele estiver levando você para Kardec, que é o verdadeiro mestre, que é o verdadeiro sábio, você está mais seguro. Os grandes espíritas sempre honraram, respeitaram Kardec como mestre, não a si próprios ou a outros espíritos. É Kardec. E só para finalizar, e agora eu juro que eu finalizo. Hoje mesmo, um dirigente de uma casa espírita me disse pelo direct do Instagram: o meu mestre é Jesus. Você fica falando em Kardec, mas meu mestre é Jesus. Eu adoro quando as pessoas me dão esse argumento. E aí eu perguntei assim para ele: qual Jesus? E aí ele levou um choque. Como assim? Qual Jesus? Jesus! Eu digo: qual Jesus? Você está dizendo que não segue Kardec, que o seu mestre é Jesus. É linda, parece uma frase de impacto, né? Mas qual Jesus você segue? E ele continuou confuso, mas como assim qual Jesus? Ele não parou para pensar uma coisa que eu tenho repetido. Jesus não deixou nada escrito. Se você diz que segue Jesus, você está seguindo
a interpretação que alguém deu de Jesus, porque ele não deixou nada escrito. Então, qual interpretação de Jesus você segue? Se não a de Kardec? A sua própria? A de outro autor? A de outra corrente filosófica ou religiosa? Veja, não existe Jesus independente. Só existe Jesus segundo alguém ou alguma teoria. A questão é qual teoria você escolheu. A de Kardec é a melhor. Então não existe esse papo de eu sigo Jesus e não sigo Kardec. No Espiritismo, para você seguir Jesus, você precisa de Kardec. É impossível entender Jesus no Espiritismo sem usar as obras de Kardec. Agora, você pode seguir o Jesus do Emmanuel. Agora, se você acha que a opinião de um espírito sobre Jesus é superior, mais profunda, para você viver o ensinamento dele, do que a opinião de uma pleiade de espíritos superiores, dentre os quais Kardec é um, direito seu, ingenuidade sua, achar que só o Emmanuel sozinho vale mais do que todos os espíritos superiores que fizeram as obras de Kardec junto com Kardec. Cientificamente, com argumentos e fatos, em vez de uma opinião de um espírito por um médium. Lauro, passo para ti. E se eu levar em consideração, né, Michel, que o espírito familiar ou o espírito protetor de Kardec é o espírito de verdade. Então, você veja que aí já é só essa notícia, ela é muito importante, essa informação, né? Peraí, estou falando em seguir Jesus, mas então o próprio Kardec, o próprio Espírito da Verdade vai dizer que Kardec é o seu maior discípulo aqui encarnado, né? Que a gente tem que estudar o que foi escrito por ele. Bom, Michel, vamos lá. Você disse lá atrás, mas eu vou fazer essa pergunta para que as pessoas compreendam. Talvez a pessoa não prestou bem atenção, sei lá, alguma coisa do tipo. O espírito pseudo-sábio. Quando nós falamos em fascinação, seja ela de grupo, ou coletivo, ou individual, geralmente ela é exercida por espíritos pseudo-sábios. Essa é uma questão. A outra que eu quero trazer, que talvez você não tenha assistido, ou se assistiu, você vai saber. Aquele filme que estava na Netflix, chamado O Predestinado, que conta a história do espírito que se intitulou Dr. Fritz, e que obrigou, por assim dizer, aquele médium, que agora me fugiu o nome dele aqui, o nome do personagem lá. Eu acho que é Arigó, não é? Isso, Jarigó. Bom, boa. A trabalhar com ele. Então, houve uma pressão por parte desse espírito. Esse espírito passou praticamente a obsidiá-lo, até que ele aceitasse a proposta dele de trabalhar juntos. Então, a minha pergunta essa que foi feita, né? Então, se no processo de fascinação a característica são esses, o que provoca essa fascinação são espíritos pseudo-sábio. E no caso do filme O Predestinado, se também, né, isso seria vindo de um espírito pseudo-sábio, embora que vocês não tenham, talvez você não tenha assistido o filme, não sei, você vai me dizer aí. E uma outra questão, quando ele vai dizer aqui, Michel, que eles misturam algumas verdades com erros mais absurdos, eu poderia dizer que, como nós temos muita facilidade em relativizar tudo, né? Mesmo quando você mostra o erro para a pessoa, você fala, olha, isso que ele está dizendo aqui, isso aqui, racionalmente já é um absurdo. E isso aqui conflita com princípios da doutrina espírita. A pessoa pode até dizer assim, tá bom, mas veja, olha quanta coisa linda que ele disse. Só isso aqui já valeu. Isso seria pensar que é uma ideia de relativizar uma informação equivocada ou uma mistura de verdade com mentira, Michel? Muito bom, Lauro. Primeiro, o espírito pseudo-sábio, ele é manipulador, né? Por quê? Porque como ele acredita que ele sabe que ele está com a verdade, então
Ele quer ensinar, não quer aprender. Ele querendo ensinar, é óbvio que ele vai ter que manipular as pessoas para acreditarem nele. Porque ele não detém a verdade completa. Então ele tem que manipular, forçar, enganar, porque é o único jeito dele ser aceito. Porque ele só acha que sabe, mas ele não tem o conhecimento completo. Então ele vai ter que forçar para poder ser aceito. Então por isso que o espírito pseudo-sábio ele impõe, ele força, ele manipula. E isso falando dos espíritos desencarnados é exatamente a característica do espírito fascinador. Ele acha o médium e ele domina as ideias do médium a ponto de não deixar o médium pensar e só obedecer a ele. Ele não deixa mais o médium raciocinar e ser dono da própria razão, da própria vida. Ele domina o médium e ainda convence o médium de que o médium deve obedecê-lo. E ele, isso que ele faz com o médium, ele quer fazer com todo mundo. Quanto mais gente ele manipular e comandar, mais o orgulho dele se satisfaz, porque ele acha, nossa, olha, tá todo mundo aceitando a verdade que eu tenho. Estão todos entendendo o meu tamanho. Ele acha que ele é tudo aquilo. Vejam que é exatamente a característica do Emmanuel. Exatinho a característica do Emmanuel. Porque ele vai dominar o Chico a ponto de fazer o Chico um escravo que vai sofrer a vida inteira por causa disso. Ele decidia absolutamente a vida do Chico. O Chico não tinha mais livre-arbítrio. Então, isso é, o pseudo-sábio, ele, quando vai obsediar, ele é um fascinador, né? Sobre a questão que tu colocou da relativização, veja, para eu descobrir a verdade ou eu diferenciar a verdade da falsidade, isso está no plano da razão e da lógica, eu tenho que entender alguns princípios sobre isso. É natural que as pessoas em geral, ainda mais no contexto, no contexto em que a gente vive, a maioria das pessoas tem uma vida mais animal do que espiritual. Então você percebe que o que que é a diferença da vida mais animal de uma vida mais espiritualizada? Você age mais como um bicho. Você está mais preocupado em satisfazer as questões materiais do que propriamente usar aquilo que é do espírito, que é o que? A capacidade de raciocinar, a inteligência. Então, nota que, no geral, no nosso planeta, as pessoas ainda têm mais a vida animal do que a vida espiritual. É só você observar. A gente vive em função de comer, dormir, prazer sexual, comer, dormir, prazer sexual, conforto material. Olha, tudo coisa da matéria, que é do bicho, do animal homem. Tem pessoas que a vida inteira fazem isso. Elas vão acordar, trabalhar, comer, ter algum momento de prazer material e dormir. Acordar, trabalhar, comer, ter algum momento de prazer material e dormir. Tem pessoas que vão fazer isso a vida inteira até morrer. É mais a vida animal. Então, o que que vai, o que que nos diferencia dos animais é que a gente pensa, raciocina, usa inteligência, domina a natureza, não é 100% passivo, então a gente tem capacidade de escolha, mas a gente às vezes está no corpo e esquece disso. O que que acontece? As pessoas têm que entender que quando elas dizem assim, ó, ah, tem algumas coisas meio assim na obra do Emmanuel, do André Luiz, mas também tem, olha, as coisas lindas que ele falou e tal. O que as pessoas precisam entender? Quando eu misturo verdades com falsidades, quando eu misturo verdades com falsidades, eu não tenho um resultado 100% verdadeiro.
Por quê? Porque está misturado com falsidades. Se eu não separo o joio do trigo e eu como tudo junto, imagina que eu dissesse assim para ti, eu tô comendo um cachorro quente e eu dissesse assim para ti, Lauro, ah, tudo bem que a salsicha tá podre, mas o pão tá bom. Faz sentido? E a pessoa come o cachorro quente. O que que vai acontecer? Ela comeu, o pão tava bom, a salsicha tava podre. O que que vai acontecer? Ela vai passar mal. Mesmo que o pão tivesse bom, mas a salsicha tava podre. Vou usar outro exemplo. Na matemática. Todo mundo que já estudou matemática no colégio, na escola normal, já deve ter passado por isso e vai lembrar agora, né? Lembra quando a professora dava aqueles cálculos matemáticos para a gente, que dava uma folha inteira, que a gente ia fazendo cálculo, e uma folha inteira gastava para fazer o cálculo. Aí chegava lá no resultado, a gente chegava no resultado, terminava a conta, a professora ia corrigir. Aí a professora dizia: olha, a resposta certa é tanto. Aí você olha lá para aquela folha cheia de cálculos, olha o resultado e deu outro. Você fica aí, deu resultado completamente diferente do que a professora falou. Qual é a primeira coisa que você diz? Aonde foi que eu errei aqui nesse cálculo? Significa que se você acertar metade do cálculo e errar da metade em diante, mesmo que você tenha acertado da metade primeira, o resultado é errado. Percebe? Não interessa. A professora dá eu somo lá o que tá, lembra? Soma o que tá no parênteses, depois multiplica no que tá no colchete, e aí eu prossigo a conta, daí eu tiro a fração, daí eu faço. Se eu errar alguma partezinha, ela contamina o todo. O resultado sai errado. Eu não posso ter uma contradição dentro da teoria e permanecer com a contradição ali dentro, porque ela mata toda a teoria. Depois da contradição, tudo que vem é falso. Então as pessoas não entendem que quando eu demonstro que um ponto que está ali na teoria do André Luiz é falsa, se ele usa aquele ponto para sustentar toda a teoria dele, toda a teoria dele está falsa. Se eu puxo um tijolinho, cai tudo. Eu não posso ter um tijolinho podre, porque o edifício inteiro vai cair. Então eu não posso, ai, mas aqui essa frase é linda. Mas você precisa de um texto que todas as frases sejam lindas, que é o que você encontra em Kardec. Vou dar um exemplo prático. Você pega, se eu não me engano, 15 livros que o André Luiz ditou. 15. 15 livros que ele ditou. O que eu estou fazendo no meu projeto? Eu estou mostrando, eu peguei só o primeiro, que é o Nosso Lar, e estou mostrando as falsidades do primeiro livro. O que eu estou fazendo? Eu estou lendo junto com as pessoas o livro, na íntegra, e analisando usando textos de Kardec. A pessoa vê na hora, ao vivo, comparando os textos às contradições. Aí tem gente que pergunta assim: tá, depois que você terminar o Nosso Lar, você vai pegar a segunda obra, a terceira obra, a quarta obra do André Luiz até a última? Eu digo: não precisa. Porque se eu demonstrar que a primeira é falsa, todas são. Por uma razão muito simples. A tese do André Luiz é que o perispírito tem órgãos. Tudo que André Luiz construiu nas obras dele parte do princípio de que o perispírito tem órgãos. Se eu demonstro que o perispírito não tem órgãos, tudo que ele construiu não faz sentido. Não faz sentido. Aí ele fala em cérebro, em neurônio, ele fala em célula, ele fala em vermes, ele fala em seres microscópicos no perispírito. Mas não tem órgão. Não tem órgão. Aí ele fala que tem casa, que tem hospital, que tem cirurgia, que tem comida, que tem prisão, que tem umbral, mas não tem órgão.
todo o resto é consequência disso. Se não tem órgão, não tem comida. Se não tem órgão, não tem hospital. Então é isso que as pessoas não entendem. Mesmo que ele diga, Jesus é maravilhoso. Bom, essa é uma frase verdadeira. Mas e todo o resto? Amanhã, tava preparando hoje, tem que terminar de preparar amanhã. Amanhã eu vou gravar a fala do André Luiz no terceiro capítulo, que o nome do capítulo é Oração Coletiva. O terceiro capítulo é o capítulo que abre com o André Luiz chegando em nosso lar. Chegando em nosso lar. E aí o pessoal vai ver amanhã, depois que assistir a minha gravação, o que eu vou mostrando. É que ele vai construindo diversas falas e frases que a pessoa não para raciocinar no que ele está falando. A pessoa fica encantada com o que ele está dizendo e daqui a pouco ela não diz assim, mas peraí, como é que isso pode ser possível? Ela só se encanta com aquela história, porque é uma coisa mágica, é uma coisa, meu Deus, olha, uma cidade no mundo espiritual, meu Deus, e tem os espíritos superiores, e eles fazem uma oração, e aí tem pétalas que caem no ar, e a pessoa fica impressionada, e aí o Clarencio tem um cajado, e ele toca na muralha, a porta se abre, e a pessoa fica, meu Deus, o mundo dos espíritos é assim. Só que ela se empolga e não usa a razão para dizer assim, como isso é possível. Eu vou dar um exemplo, daí eu já passo para ti. O André Luiz diz assim, ele pergunta pro enfermeiro assim, essa luz que está nos iluminando pertence a qual sistema solar? Aí o enfermeiro diz assim, essa luz que está nos iluminando é do próprio Sol, é o mesmo Sol que banha a Terra. Então, o mesmo Sol que nos ilumina aqui, André Luiz diz que é o mesmo Sol que ilumina nosso lar. Aí ele diz assim, à medida em que a tarde foi caindo, veio o crepúsculo e depois veio a noite. Na manhã seguinte amanheceu e o espírito Clarencio veio me visitar. A gente passa por essa frase bonita, né? Ah, ele estava lá, chegou no hospital, anoiteceu, ele dormiu, acordou de manhã, o guia veio visitar ele no hospital. A gente lê essa frase e diz assim, ok, tá legal, nada demais. Só que a gente não para pensar num pequeno detalhe, Laura. Como que tem dia e noite em nosso lar? Para pensar por que tem dia e noite na Terra. Porque a Terra é esférica e ela gira. Tem uma coisa chamada rotação. A Terra gira sobre si mesma. Ao girar, tem dia e tem noite. Quando a face da Terra está virada contra o Sol, é noite. Aquele lado que está virado para o Sol é dia. O que é noite aqui para mim agora, lá no Japão é dia, porque eles estão do outro lado. Então lá tá pegando sol, aqui tá pegando noite porque o sol tá lá do outro lado. Mas se ele falou que o nosso lar tá acima da Terra, como é que tem dia e tem noite? Se você pegar um astronauta, entrar num foguete e viajar para fora da Terra, não tem dia e noite, porque o sol tá pegando em você o tempo inteiro. Porque você não tá girando, você saiu da rotação da Terra. Se nosso lar está acima da Terra, como é que tem dia e tem noite? Então nosso lar está rodando. E a pessoa leu isso e não parou para pensar. Aí ele diz assim: me serviram um copo d'água. Aí a pessoa não para pensar como é que tem água fora da temperatura e pressão da Terra. Se você pegar um copo d'água e começar a subir, ela congela. Antes de sair da atmosfera da Terra, a água congela. Não tem água. Mas nosso lar está além da atmosfera. Como é que tem água? Outra, a água é H2O. Como é que a gente não detecta? Outra,
Água sem gravidade, se não tem gravidade, como é que fica essa água em nosso lar? O astronauta, para tomar água, você já viu na internet aí como é que o astronauta toma água? Porque se ele largar a água onde não tem gravidade, ela fica flutuando assim, né? A gente não para pra pensar. Sabe como é que a gente urina na Terra? Porque tem gravidade. Aonde não tem gravidade, eles precisam de um mecanismo para puxar a urina. Porque a gente não para pra pensar que a gente só urina porque tem gravidade, né? Mas nosso lar tem gravidade. Então veja, eu peguei um trecho e comecei a mostrar os problemas racionais. Então não adianta eu pegar o trecho que ele diz que Jesus é bonito, que temos que seguir Jesus. Mas aí para seguir Jesus eu coloco junto um monte de coisas que não tem sentido. É isso que as pessoas têm que entender, né? Passo para ti. Não, ótimo. É porque, assim, é, é, eu já ouvi, Michel, palestrantes renomados no movimento espírita dizer assim, olha, você pega uma gota da laranja que Emmanuel oferece e você faz um tambor de 200 litros de suco, com uma única gota, né? E aí, a gente vendo, como eu disse, como eu nunca estudei nada, nunca li nada ali, eu estou acompanhando você no projeto nosso lá, segundo o Espiritismo, então a gente vai vendo que não é bem assim. Na verdade, você espreme a laranja que o Emmanuel oferece e não sai nada. Ou quando sai um suco muito, muito azedo, muito, muito ruim, né? Agora, veja, como o processo de fascinação ele já foi implantado, né, desde o início do século XX e com o crescimento do Chico e essa turma que acompanha o Chico, né, os espíritos que acompanham ele, é claro que esse processo de fascinação ele ficou cada vez mais sólido. Tanto é que as pessoas, você pode escancarar o ridículo para a pessoa, do que está sendo dito, o absurdo, que ela não vai enxergar. Aí entra toda aquela questão que você tratou lá no nosso lar. Primeiro, pega Chico, a figura de um santo, né? Um homem que pratica caridade, um homem abnegado, colocou no pedestal. Uma vez que você conseguiu colocar aquele homem no pedestal, acabou. Acabou. O que vier por ele e o que ele disser é lei. Né? Então, seria isso um processo de fascinação coletiva, Michel? A pessoa, ela jogou fora a razão. Então ela diz assim: não sei explicar, não sei fundamentar, mas acredito. É o que as pessoas dizem. Não sei explicar, deve ter uma explicação, mas eu acredito. Bom, então pronto, não. É um direito da pessoa fazer isso? É um direito. Qual é o problema? Ela largou a razão. Ela foi para a chamada fé religiosa. Não sei explicar, mas acredito. É um direito da pessoa. Mas veja, se ela largou a razão, ela tem que largar a razão. Eu não posso pegar a razão quando eu quero e largar a razão quando eu não quero. Não, se você largou a razão, largue para tudo. Porque a pessoa diz que largou a razão, mas ela quer discutir com você. Discutir pressupõe usar a razão. Você não pode discutir comigo, você já largou a razão. Eu não posso dizer assim. É muito engraçado que as pessoas que querem defender a obra Nosso Lar comigo, elas querem argumentar, mas elas já. Argumentar é um processo racional. Você jogou fora a razão. Veja, elas querem usar a ferramenta que elas mesmas jogaram fora. E tem pessoas que dizem assim: mas então como é que é? Você está dizendo que não é assim, então como é que é? Quem tem que responder são eles. Não foram eles que propuseram?
Eles que apresentaram que é assim, eles que têm que explicar, não sou eu. Eles que têm que explicar os problemas que a gente levantou, não sou eu. É muito interessante que a pessoa ela se irrita dela, diz assim, mas então explica como é que é. Eu digo, eu não sei. Eu só estou dizendo que esses problemas que eles colocaram ferem a razão, ferem a lógica, ferem a ciência. Então não pode ser assim. Ah, mas então como é que é? Não sei, eles que expliquem. É eles que têm que explicar. Quem apresenta a teoria é quem tem que explicar. Kardec não apresenta isso. Kardec não entrou nessa discussão de descrição física do mundo dos espíritos. Então ele não precisa explicar. Por que Kardec não precisa explicar? Porque ele não entrou. Ele não entrou nisso. Agora, quem entrou tem que explicar. Se quem entrou não explicou, aí é uma falha de quem entrou e não explicou. A partir do momento que o André Luiz diz que tem água, que tem dia, que tem noite, que tem órgão, que tem hospital, que tem isso, que tem aquilo, agora ele vai ter que explicar. Não adianta ele só dizer que tem. Mas as pessoas, elas fazem uma escolha, né? Quando elas notam que, elas percebem que o argumento que a gente vai dando vai conturbando a crença que ela tinha no espírito, ela prefere sair correndo. Algumas vão dizer, ah, realmente, não faz sentido. Percebe? Só que não adianta você correr. Não adianta você fugir da verdade, da razão. Não adianta você fugir. Porque uma hora ela lhe pega, você não tem como fugir da consciência. Você tem que resolver o problema. E Kardec resolve o problema de uma maneira linda. Não sei. Como é o mundo espiritual? Não sei. Mas se ele, a partir do momento que eu dizer eu sei e digo como é, agora eu tenho que explicar. Aí vem o André Luiz e diz assim: eu sei, vou dizer como é que é. Bom, agora ou você resolve os problemas que eu coloquei, ou o que você está dizendo que sabe não vale. Você tem que argumentar. Se a FEB, a Federação Espírita Brasileira, tivesse preocupado com a verdade doutrinária, ela estimularia a discussão e a busca por respostas. Mas ela não faz isso. Ela coloca, olha, é uma verdade. Por quê? Porque veio pelo Chico. Esse é o critério, então. É uma verdade porque veio pelo Chico. Então tá. Aí como é que você sabe que é uma verdade porque veio? Não, porque ele era um missionário, ele era uma alma muito caridosa, então ele estava protegido pelos bons espíritos e os bons espíritos não iam deixar vir nenhuma mentira através dele. A pessoa que diz isso, ela não sabe o problemão que ela está criando. Se ela está dizendo que não pode vir uma mentira através dele, porque ele era bom e estava protegido, é a mesma pessoa que diz o seguinte: isso aconteceu no século, na Idade Média, né? A pessoa dizia assim: a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode errar. Qual é o problemão de você dizer isso? Que qualquer ponto em que eu provar para você que tem erro, você tem um problemão. Então, se você me diz que a obra do Chico não pode ter mentira, e o argumento é porque ele era bom e porque ele estava protegido e era missionário, significa que se eu pegar qualquer parte da obra e provar que tem um erro, todo a sua base de sustentação caiu. E é muito fácil de fazer isso. Pode pegar qualquer livro desses que vieram através do Chico que você facilmente prova que o espírito errou. Então isso não é válido. A premissa que você está dando é falsa. Para Kardec é mais simples. Olha, o que vem do médium pode conter erros ou verdades. Você tem que analisar o conteúdo. Pouco importa o médium e o espírito que assina. Olha como é mais fácil, hein, Kardec? Agora, se você criou uma ideia de que tem um médium infalível, que tudo que vem através dele é verdade, e eu provo que não tem verdade, então não vale o seu argumento.
Então, para Kardec tudo em Kardec é muito mais simples. Não sabemos como é o mundo dos espíritos. Se um espírito dita alguma coisa, o médium pode ser santo, pode ser que seja falso. Não precisa deixar de gostar do médium. Não precisa nem deixar de gostar do espírito. Você só nega aquela pseudo-verdade que ele apresentou. Para Kardec é muito mais simples. Você joga fora aquela parte, aquele conteúdo. Para Kardec é muito mais simples. Você não precisa ficar brigando e defendendo uma coisa mesmo que ela negue a razão. Não. Não, realmente, tem um erro aqui, mas isso não é demérito para o médium e nem para o espírito. O espírito pode ter se enganado. A gente só tira, ó, isso aqui não vale, o que veio aqui tá. É muito mais simples para Kardec a solução, percebe? Eu não preciso ficar defendendo loucuras e negando a verdade o tempo inteiro. Não, não. Não tem problema. Não é demérito ter vindo uma mensagem falsa pelo Chico. Ele continua sendo uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Então, veja, pela interpretação kardeciana é muito mais simples. Eu não preciso ficar defendendo uma bobagem para tentar salvar o médium. Não, não. Tem nada a ver. Você que está confundindo. Ou eu posso dizer, olha, como eu digo, qual é a tese que o Kardec Tube defende? Era uma pessoa maravilhosa, mas na hora de tratar com os espíritos errou. Foi submisso. Não podia ser. Errou. Mas eu também erro. E erro mais ainda. Mas não é isso que está sendo discutido. A gente está discutindo a ideia em si. Tem gente que diz assim: quem é você na fila do pão para falar de Chico? Não, mas a questão não é falar do Chico. A gente está falando daquele texto que veio naquele livro e que não fecha com a lógica, com a ciência, com a razão. Tem nada a ver. Ele fez muito mais bondade do que eu. Mas não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo uma tese que tem num livro que veio através dele, que eu nem estou discutindo ele. Estou discutindo o que o Espírito falou. E quando eu discuto ele, é por criticar por ele não ter, por ele ter sido passivo e aceito com tudo que esses Espíritos disseram. Olha, eu acho impressionante como em Kardec tudo é mais simples, né? Você resolve todos esses conflitos com Kardec. E todo mundo pode seguir. Eu já falei e vou repetir, as pessoas às vezes acham que eu não gosto do Chico. Como é que alguém pode não gostar do Chico? Eu acho difícil. Eu gosto dele. Mas agora, aquilo que ele fez da vida dele, se submetendo ao Emmanuel, é um erro. Que fez mal pra ele, inclusive. Não concordo. Fez mal pra ele sofreu. E aqui, as ideias que o Emmanuel ditou nos livros também estão erradas. Não bate com Kardec, não bate com a lógica. Então eu não posso aceitar. Mas são coisas diferentes. Ele é uma pessoa maravilhosa que ajudou mães, ajudou pobres, ajudou doentes. São coisas diferentes, eu não posso misturar. Eu não posso chegar assim, imagina uma sala de aula, a Mariazinha lá respondeu uma questão errada na prova, aí a professora diz assim, olha, a questão número 9, Mariazinha, você errou. Ninguém vai dizer, mas a Mariazinha ajuda a mãe em casa. Mas a Mariazinha limpa a casa. Mas a Mariazinha lava a louça. Tá, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver, não é disso que se trata. Agora, aquela questão da prova que a Mariazinha escreveu uma coisa errada, tá errado. Tem a ver somente com isso, né? Não sei se o Lauro caiu. Se caiu, levanta, né, mãe? Deve ter caído a conexão dele. Vou esperar ele voltar. Eu já quero ir me despedindo. A gente passou aqui uns minutos. Amanhã nós teremos então as lives do Lauro e também eu vou lançar mais um vídeo analisando o nosso lar, né? Então amanhã a gente tem mais conteúdo à noite. Durante o dia tem os videozinhos ali que a gente publica, né? E na quarta-feira o estudo do que é o Espiritismo às 20h30. E na quinta não teremos o estudo da revista Espírita.net. Toda primeira quinta de todo mês não tem, porque a gente tem uma reunião fechada. Isso é importante. E vocês que estão aqui, que ainda não se inscreveram no canal do Lauro e que não se inscreveram no meu canal, no Kardec Tube, se inscrevam. Não deixem de curtir e de se inscrever. E quem quer assistir o livro dos médiuns, o estudo de sexta-noite, assine o
Kardec Tube, lá em Seja Membro. Vamos ver o que que o Lauro tá me mandando uma mensagem. O Lauro me informou agora que caiu a energia lá na cidade dele, mas ele já tá voltando para se despedir, tá? O pessoal hoje não mandou nenhuma pergunta referente ao que eu falei, então eu vou supor que vocês entenderam e concordaram, hein? Só tô aguardando aqui o Lauro vir para encerrar a live, por isso que eu tô dando os recados. Aqui voltou. Já me despedi do pessoal, já pode dar, já expliquei que caiu a luz aí, já pode dar até encerrar e dar os seus recados. Pessoal, desculpa, aconteceu uma queda de energia aqui e aí até que o no-break segurou, mas o modem não segurou. Mas então tá. Eu quero agradecer, Michel, agradecer ao pessoal, você que está nos assistindo e mais uma vez peço desculpas aí pelo inconveniente. Amanhã temos às 20 horas o estudo da Revista Espírita, o ano de 1858. O Michel tem o estudo, né, o projeto, o Nosso Lar Segundo o Espiritismo, que você posta às 20 horas, né, Michel? Ou 20h30? O do nosso lar, o nosso lar não tem um horário muito certo, assim. Amanhã de noite vai estar vai Então, tá no Kardec Tube. então A já partir fiquem das 8 atentos vai aí. estar. Mas pode ser que eu tenha começado a gravar antes, né? Mas às 8 vai estar. 8 horas, quem entrar no Kardec Tube vai ver lá. Nosso lar, acho que é o 58. Vídeo Beleza. 58. Ótimo. E temos também na quarta-feira do Kardec Tube, José, Michel e eu, estudo do que é o Espiritismo, na quinta, revista espírita.net, na sexta, o livro dos médiuns para assinantes. Tudo isso no Kardec Tube, tá? Então, pessoal, mais uma vez aí, obrigado e temos esse compromisso marcado para amanhã, todos esses eventos aí. Fiquem atentos, tá bom? Abraço a todos.